Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kaique Macedo e trabalharemos com a disciplina de avicultura. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Para melhor compreensão sobre a avicultura, iniciaremos nossa aula com um breve comentário sobre a origem, o histórico e a classificação das aves por pesquisadores conceituados na área de produção avícola. A avicultura é a atividade que se dedica à criação de aves, como galinhas, patos, perus, fazões, pombos, cisnes, gansos, pavões e etc. Atualmente é uma atividade econômica internacionalizada e uniforme, sem fronteiras geográficas de tecnologia. Constitui uma técnica muito complexa, dada a maneira extremamente técnico-científica como se procede à criação intensiva. A criação de galinha é, sem dúvida, a que está mais especializada e, por isso, a que é efetuada com mais pormenor. Pode-se dedicar-se à produção de ovos ou à produção de carne. Certas raças são especializadas na postura, como outras adaptadas à produção de carne. Considera-se que a aptidão mista, as raças que, tendo boa aptidão para a produção de carne, e possuem também aptidão para a produção de postura. A origem das aves ainda é um tema polêmico, mas a maioria dos biólogos acreditam que as aves evoluíram dos dinossauros predatórios de duas pernas, uma teoria que é sustentada por diversas descobertas de fósseis nos últimos 150 anos. A descoberta do Archaeopteryx, em particular, convenceu muita gente que os dinossauros são a origem das aves modernas por apresentar a dentadura completa, uma cauda longa e ossuda e 3 garras em cada asas, demonstram sua relação com os antigos lagartões. Também tem penas e um externo parecido com a fúrcula, que é o osso da sorte dos pássaros modernos. A história da avicultura, ou simplesmente a criação de galinhas, data de muitos séculos. A totalidade dos pesquisadores, no entanto, afirmam com certeza de que a galinha foi domesticada no continente asiático. E a maioria sustentam a teoria de Darwin, de que todas as raças existentes têm como origem do Gallus benkiva, chamado de Gallus, que até hoje habita as selvas da Índia. Essa galinha domesticada, primeiramente, foi utilizada como animal de briga ou como objeto de ornamentação. E somente no final do século XIX, sua carne e seus ovos passaram a ser apreciados. Sua valorização chegou a representar uma fonte de renda adicional, tanto nos sítios como nas fazendas. No Brasil, a galinha foi introduzida pelos portugueses no início do século XX. E a partir da década de 30, houve um grande progresso nessa criação, sendo a minorca a primeira raça a ser introduzida no nosso país. Um dos pioneiros da avicultura em larga escala no Brasil foi o Charles Twain, engenheiro agrônomo francês, proprietário da granja de Mande, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Ele introduziu várias práticas modernas, manteve reprodutores de boas linhagens, alta produção de ovos e incentivou a criação de galinhas pelo fornecimento da famosa quinas, que era 4 galinhas e 1 galo. A classificação biológica das aves se dá da seguinte forma: são da classe das aves, ordem Galliformes, família Pacinidae, gêneros galos e espécie domésticos. Galos domésticos, galinha. Os biólogos acreditam que existam cerca de 9.700 espécies de aves e que todas elas pertencem à classe das aves. Durante os séculos, cientistas utilizaram características internas e externas para classificar as aves.
agrupando de acordo com a estrutura do esqueleto, forma do bico, tamanho, cor e outras características visíveis. Mas esse não se mostrou o método mais confiável ao longo do tempo. Uma comparação física feita entre as espécies similares da Europa e da Austrália, por exemplo, resultaria em membros da mesma família, independentemente do fato de pertencerem a famílias completamente diferentes. A recíproca é verdadeira, pois as aves que não se parecem têm sido catalogadas como membros da mesma família. A maior parte do nosso conhecimento atual sobre a classificação das aves vem de estudos de DNA, que podem ser usados para determinar as relações entre elas com uma precisão bem maior do que a observação de suas características morfológicas. Apesar dos testes de DNA revelarem algumas surpresas, em muitos casos eles confirmam as suspeitas que cientistas já apresentavam. A ordem mais populosa das aves é a Passeriforme, que inclui mais de 5.000 espécies, mais da metade de todas as espécies conhecidas. As aves passeriformes incluem o pintacilgo, o canário, o pardal, a cotovia, o sabiá e muitas outras espécies conhecidas. Outras ordens importantes incluem as anciformes, que são os patos, cisne, ganso, apodiniformes, que são beija-flor, cicociformes, que são as cegonhas, columbiformes, que são os pombos, coraciformes, que são a família do ancião, falconiformes, que são os pássaros diurnos de caça, galiniformes, que são as aves como as galinhas, pelicaniformes, que são os pelicanos, fitaciformes, que são os papagaios, stenociformes, que são os pinguins, e stringiformes, que são as corujas. Vamos falar um pouco agora sobre a avicultura moderna, brasileira e mundial. A cadeia produtiva de frango, de corte e de galinhas de postura ocupa posição de destaque na economia brasileira e mundial. Essa cadeia tem apresentado um grande dinamismo desde que surgiu, passando por importantes mudanças nas formas de produção, industrialização, comercialização e consumo no mundo inteiro. A competitividade dessa cadeia é expressa por ganhos de produtividade impressionantes nos últimos anos, o que resultou em uma queda progressiva dos custos de produção e, consequentemente, no preço da carne de frango, comparada com as outras carnes. Por isso, a carne de frango é atualmente uma das carnes mais produzidas e consumidas no mundo. A criação de aves é de grande importância para enriquecer e fornecer nutrientes aos quais precisamos em nossa alimentação. É um grande setor gerador de renda, empregos e importante na participação do agronegócio. A cadeia de produção de carne de frango, de corte, é uma das mais importantes do mundo. A oferta de frango brasileira tem acompanhado o crescimento da demanda interna e externa, decorrente do aumento da competitividade e produtividade, mas também pelo aumento do nível de urbanização e renda da população, da diversificação das dietas e da mudança de hábitos alimentares. Com um cenário muito promissor para o desenvolvimento da avicultura no Brasil, o Brasil superou a China em 2015 e se tornou o segundo maior produtor mundial de carne de frango, atrás apenas dos Estados Unidos, com a produção de mais de 17 milhões de toneladas. A produção brasileira chegou a aproximadamente 13 milhões de toneladas, um volume 13,4% superior ao registrado em 2014. Com base em dados do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos e da BPA, informa que os chineses encerraram o ano passado entre aproximadamente 13 milhões de toneladas de sua produção. No Brasil, a carne de frango é a mais produzida, sendo 45% da produção total de carnes. Nosso país ainda é líder em exportação de carne de frango, com 4,2 milhões de toneladas exportadas em 2015. E o mercado só tende a aumentar, precisando assim cada vez mais de técnicos habilitados e disponíveis para atuar no ramo da avicultura. O consumo médio de carne de frango no mercado interno brasileiro aumentou 1,1%, atingindo 43,25 quilos por habitante ano. Isso, entre outros motivos, graças ao aumento do preço da carne bovina nas gôndolas e a consolidação do frango como uma das proteínas favoritas do consumidor. Os bons resultados do ano de 2015 não escondem a cautela em relação ao ano de 2016,
Destaca-se principalmente a preocupação com o aumento dos custos de insumo. O preço do milho, por exemplo, acumula alta de mais de 16% no mês de março, de acordo com o indicador do Centro de Estudos Avanços em Economia Aplicada, o CEPEA. A cotação está acima de R$ 42,00 a saca de 60 quilos. No ano de 2015, as exportações brasileiras de carne de frango alcançaram 4,2 milhões de toneladas, volume 4% superior ao obtido em 2014, com 4,1 milhões. Em receita, o saldo em reais é 23,7 bilhões, uma elevação de 25% na comparação com o ano anterior. Já em dólares, houve uma retração de 11%, totalizando 7,1 bilhões. Em novembro, as exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos como frango inteiro, cortes, salgados, processados e embutidos, atingiram 389 mil toneladas em novembro, número 15% superior em relação ao mesmo mês do ano passado. O saldo é o terceiro maior desempenho já registrado na história dos embarques mensais de carne de frango no Brasil. Na receita em reais, houve elevação de 33%, com 2,2 bilhões. No saldo em dólares, houve novamente retração, com 9,7%, chegando a 608 milhões. Com esse desempenho, as exportações brasileiras de carne de frango incrementaram a alta acumulada do ano, de janeiro a novembro, para 4,1%, totalizando 3,9 milhões de toneladas embarcadas. O saldo também é positivo na receita em reais, com 25% de crescimento na comparação com os 11 primeiros meses de 2014, chegando a 21,6 bilhões. Já o resultado cambial é de 11,4% menor, com 6,5 bilhões. A produção brasileira de ovos atingiu 39,5 bilhões de unidades de ovos em 2015, número 6% superior aos 37 bilhões das unidades registradas no ano de 2014. Em saldo recorde, o consumo per capita de ovos no Brasil é de 191 unidades, número 4,8% superior ao total de 2014, que foi de 182 unidades. Para 2016, o setor produtor de ovos prevê o crescimento de até 2% na produção. As exportações brasileiras de ovos, in natura e processado, totalizaram 20,7 mil toneladas, saldo 70% superior ao alcançado em 2014, com 12,2 mil toneladas. Com isso, o setor deverá obter uma receita em reais de 90 bilhões e em dólares 26 milhões. Em 2015, houve uma grande conquista. O setor conquistou um novo mercado, o Japão, um dos mais importantes do mundo. Agora vamos falar um pouco sobre as raças e linhagens da avicultura. Existe um grande número de raças e cruzamentos de galinhas que são utilizados para a produção de ovos, de carne e outros usos. A correta escolha da raça e das galinhas para criações de subsistência e para criações comerciais é importante para o sucesso do empreendimento. Os empreendimentos podem ter objetivos distintos, sendo que uns se preocupam em produzir para subsistência, outros para concurso de padrão racial e outros para melhorar a eficiência e a competitividade comercial. O avanço do setor avícola se deu a partir do confronto mundial de 1939 a 1945. Até então, a avicultura era uma atividade artesanal e sem importância. Os criadores não tinham conhecimento dos cuidados quanto à nutrição das aves e, portanto, não tinham como aumentar sua produtividade. A revolução no campo da genética ainda estava por vir. Com a guerra e com outras necessidades de destinar a ofertas de carnes vermelhas para os soldados em combate, foi preciso aumentar a produção de carnes alternativas, de preferência de pequenos animais, que estivessem prontas para o consumo num curto espaço de tempo. Os Estados Unidos, então, começaram a desenvolver pesquisas no sentido de obter novas linhagens, rações e alimentos que atendiam aos requerimentos nutricionais das aves e medicamentos específicos para a avicultura.
No Brasil, os reflexos desses avanços começaram a chegar no final da década de 50 e no início da década de 60, quando tiveram início as importações de linhagens híbridas americanas de frangos mais resistentes e mais produtivas. Com elas, padrões de manejo e alimentação foram alterando gradativamente. Os principais investimentos no Brasil ocorreram na região sul, uma região de grande produção de milho e de crescente produção de soja. Hoje, grandes quantidades de matrizes de aves estão alojadas nas granjas do país, configurando um segmento dinâmico, altamente competitivo, no qual leva vantagem o produto de melhor rendimento da cadeia sistêmica, que engloba desde os insumos até a produção nas granjas e o processamento nas indústrias. O alto nível tecnológico alcançado pela avicultura nacional, notadamente a de corte, colocou a atividade em posição privilegiada em relação a outras atividades pecuárias desenvolvidas no Brasil, com nível de produtividade internacional comparado a dos países mais atualizados do mundo. O ovo é um alimento rico em proteínas e seu preço traduz um apelo mais acessível ao consumidor. Sua qualidade e a relação de preço comparado com as outras proteínas de origem animal fazem a dele uma solução extremamente adequada e importante aliado no combate à fome. De acordo com a FAO, a avicultura é uma exploração zootécnica capaz de colaborar positivamente na minimização dos graves problemas de alimentação da crescente população mundial. Dessa forma, as carnes de aves têm evoluído de forma expressiva. O encurtamento do ciclo de produção, a maior eficiência produtiva e a consequente redução do custo da carne de aves, o ativismo da consciência alimentar, privilegiando as carnes brancas, a diversidade de apresentações e o crescente uso dessas carnes em industrialização explicam essa evolução e permitem prognósticos otimistas em relação a essa proteína animal, identificada como a carne do futuro. Mais de 300 raças puras e variedades de galinhas já foram desenvolvidas até os dias de hoje, porém pouca tem expressão comercial. Algumas das raças mais antigas são apenas mantidas em estações experimentais. Deve-se ter em mente que o banco genético é a fonte da diversidade e o combustível para outros cruzamentos, que darão origem aos híbridos modernos. Geralmente, é impossível conseguir uma única linha de aves seja boa produtora para carne e também para ovos. Quando uma linha é selecionada para alta quantidade de carne, a produção de ovos diminui. As linhas fêmeas são desenvolvidas separadamente das linhas macho, uma vez que as fêmeas produzem os ovos e são responsáveis pela eclodibilidade dos mesmos. As linhas fêmeas são selecionadas para produzir grande quantidade de ovos que eclodem bem, além de produzirem pintos grandes com grande capacidade de crescimento. As linhas de carne apresentam excepcional conformação para corte, são de tamanho grande, têm crescimento rápido e apresentam excelente conversão alimentar. Atualmente, essas linhas são híbridas que incorporam genes necessários para a produção de carne, conformação e facilidade de processamento, com boa ênfase em produção de ovos e eclodibilidade. Praticamente todas as linhas de machos usadas para a produção de carne incorporam alguns genes da raça Cornish escura ou Cornish clara. Essas variedades conferiram amplitude de peito, pernas curtas e a carcaça arredondada, mas devido às pernas coloridas dessas duas raças, as linhagens híbridas modernas também incorporaram genes de linhas brancas. A maioria dos consumidores preferem aves de pele amarela e, por isso, praticamente todas as linhas de macho e de fêmea apresentam pele amarela. Mas na Inglaterra e em alguns países europeus existem preferência por aves de pele branca. Naquele caso, os frangos são produzidos pelo acasamento de galos de pele branca com galinhas de pele amarela. Os galos de pele branca das linhas Sussex clara são as mais utilizadas. Devido à necessidade de ganhos genéticos cumulativos,
necessidade de grande número de aves para a seleção e ao grande número de galinhas para produzir as avós, as linhas puras podem ser produzidas em várias incubações, quinzenalmente, cujos produtos nascidos são da mesma constituição das linhas puras e selecionados dentro da linha, transformando-a em bisavós. Do acasalamento dessas bisavós, dentro da linha, gera-se os galos nas linhas de macho e as galinhas nas linhas de fêmeas, que serão os pais das matrizes e, portanto, chamados de avós. As matrizes são os híbridos resultantes do cruzamento de avós. Por exemplo, a matriz macho AB é produzida pelo acasalamento do avô paterno, o galo A, com a avó paterna, galinha B. E a matriz fêmea CD é produzida pelo acasalamento do avô materno, o galo C, com a avó materna, a galinha D. No cruzamento entre as linhas puras, as avós, para a formação das matrizes, se busca combinar as características para as quais as linhas foram selecionadas, com diferentes ênfases. Além disso, o cruzamento efetuado para gerar os frangos incorpora ganhos pela melhor eficiência produtiva. Portanto, observar as seguintes recomendações: adquirir pintos de linhagem reconhecidas pelo mercado. A criação pode ser mista ou separadas por sexo. Os pintos devem apresentar características saudáveis como olhos brilhantes, umbigo bem cicatrizado, tamanho e cor uniformes, canelas lustrosas sem deformidades, com plumagem seca, macia e sem emplastamento na cloaca. Transportar os pintos do incubatório, onde serão mantidos em ambiente controlado, até o local do alojamento, em veículos adequados, com conforto e buscando o bem-estar dos pintainhos. Então, vamos conhecer algumas raças e linhagens mais utilizadas para a produção? Vamos conhecer primeiro as raças puras, de galinhas de duplo propósito. A Plymouth Rock é uma raça de galinha originária dos Estados Unidos. É uma ave que resiste ao frio, sendo assim, ideal para o pequeno proprietário de exploração avícola ou para o criador de quintal. São de dupla aptidão, carne e ovos, utilizada para o melhoramento genético de outras aves. É a nossa conhecida galinha carijó. As manchas claras e escuras nos machos são aproximadamente iguais, enquanto que as fêmeas, essa coloração é diferente, pois a cor clara é quase o dobro. São aves excelentes para a criação, são dóceis e entram em choco facilmente. Apresentam como características físicas o corpo delgado, crista simples, reta e bem assentada na cabeça, de tamanho mediano nos machos e bem pequeno nas fêmeas. Suas orelhas e barbelas são medianas, têm cor vermelho vivo e pele de cor amarela. Quando adultos, os machos pesam em média 4,3 kg e as fêmeas 3,4 kg. As galinhas produzem em média 180 ovos, já no primeiro ciclo de postura, que pesam em média 55 gramas. A New Hampshire é outra raça dos Estados Unidos. Possui penas na cor castanho dourada, brilhante, uniforme, com as pontas de gola e caudas pretas. A crista, a barbela, a face e os brincos são vermelho brilhante. A cabeça tem aspecto vigoroso, apresentando crista simples e com 5 pontas no macho. Nas fêmeas, a crista apresenta uma leve inclinação lateral. A pele apresenta cor amarelada. O peito do galo é largo, comprido, arredondado, saliente, castanho vivo e no corpo profundo e comprido, com perfil de tendência triangular. O ventre, com penas moles, são muito abundantes. A cor nas diferentes regiões deve ser tanto uniforme quanto possível na galinha e no galo. O dorso é castanho avermelhado vivo. A cor interna deve ser pardo amarelada. É a mais nova das raças mistas.
para a produção de frangos e ovos ao mesmo tempo, que conseguiu desbancar as outras concorrentes anteriormente descritas devido à excelente postura. Quando adulto, os machos pesam em média 3,6 kg e as fêmeas 2,9 kg. As galinhas produzem em média 220 ovos já no primeiro ciclo de postura, que pesam em média 55 gramas. A Rhode Island Red foi desenvolvida a partir do cruzamento de várias raças, como Leghorn Marrom, Cornish e Wyandotte, nos estados de Massachusetts e Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. É considerada uma raça mista, servida tanto para a produção de carnes como a produção de ovos. Porém, quando se apura o desenvolvimento corporal, diminui-se gradativamente a produção de ovos. Conforme o rebanho pode produzir de 180 a 240 ovos anualmente. Os ovos são grandes, pesando de 56 a 65 gramas, são rosados ou pardos, cor muito apreciada no mercado interno. Choca muito raramente, sem permanecer muito tempo nesse estado. É das mais rústicas e menos sujeita às variações meteorológicas. Os frangos produzem carne apreciada, mas sem a precocidade nem a conformação dos híbridos modernos. Quanto às suas características, possui corpo largo, profundo, comprido, a crista é serra e de tamanho médio. O bico é córneo, avermelhado. A plumagem é vermelho brilhante e a cauda preta. Outra raça importante é o Wyandotte. As aves da raça Wyandotte têm corpo ligeiramente arredondado, dando a impressão de dorso curto, em virtude do tipo de plumagem que possui. Apresenta dupla finalidade, porém devido ao pequeno tamanho do seu ovo e à baixa eclodibilidade, ou seja, baixo nascimento, não foram utilizadas para a formação das linhagens atuais. O gigante negro, ou mais conhecido como gigante de Jersey, foram desenvolvidas na cidade de Nova Jersey, nos fins dos anos de 1806, quando havia uma demanda de galinhas pesadas. Apresenta dupla aptidão, mas a postura é um pouco inferior. Também utilizada para acasalar com galinhas caipiras para a produção do conhecido caipirão. Devido à localização do pigmento de cor escura das penas nas partes comestíveis da carcaça, ocorreu uma depreciação dessa raça. Possui plumagem preta, bico preto, mudando para amarelo na ponta, a pele é amarela, taços e dedos são pretos. Ela deve ser robusta, com conformação angular, crista simples e com pernas escuras sem penas. Na variedade preta e pernas azul escuro, na variedade branca. A Jersey gigante choca, porém não indicamos pelo seu tamanho. Quando adultos, os machos pesam em média 5,9 kg e as fêmeas 4,5 kg. As galinhas produzem em média 180 ovos, já no primeiro ciclo de postura, que pesam em média 60 gramas. Agora vamos para uma raça também de dupla aptidão, mas selecionada para a produção de ovos. A Australorp é uma raça de origem australiana e foi selecionada para a produção de ovos, apesar de ser considerada de dupla utilidade. Caracteriza-se pela plumagem completamente preta, crista serra, brincos vermelhos, pele branca, tarsos e dedos pretos. Existe também o Australorp de cor branca. Quando adulto, os machos pesam 3,8 kg e as fêmeas 2,9 kg. As galinhas produzem em média 200 ovos de casca, que são de casca marrom e pesam em média 55 gramas. Outra raça importante é a Cornish. É uma raça inglesa de corte com variedades preta, branca laceada, vermelho e amarela. Apresenta crista ervilhada, pele amarela e produz ovos de casca marrom. Apresenta corpo de conformação diferente
das outras espécies, tendo as pernas mais curtas, o corpo amplo, com peito musculoso. As habilidades de produção de carne são muito apreciadas nessa raça e tem sido explorada no cruzamento de galos Cornish com galinhas da raças como a Plymouth Rock, New Hampshire e linhas híbridas. Entretanto, produz poucos ovos, de tamanho pequeno e com eclodibilidade pobre. Quando adultos, os machos pesam em média 4 kg e as fêmeas 3,1 aproximadamente. As galinhas produzem em média 80 ovos e que pesam em média 50 gramas. A Orpington é uma raça desenvolvida na Inglaterra nos anos de 1880. Apresenta dupla finalidade, carnes e ovos, mas raramente são criadas com a finalidade de produção de ovos. Existem elas nas variedades preta, branca, amarela e azul. Apresentam crista serra, pele branca e ovos de casca marrom. Tem empinamento denso e bem solto, conferindo-lhes uma aparência maciça. São pesadas, de corpo profundo, arredondado e peito bem desenvolvido. As galinhas apresentam choco e são boas mães. Constituem a raça para uso genérico. Quando adultos, os machos pesam em média 4,5 kg e as fêmeas 3,6. A produção média de ovos delas é de 180 ovos de casca marrom, com pesos aproximados de 55 gramas. A Sussex é uma raça inglesa de crista serra, pele branca e ovos de casca marrom. É quase toda branca, com penas preto esverdeadas nos lados, na parte posterior do pescoço e na cauda. Predominantemente de duplo propósito, com variedades pintada, vermelha e branca, mais conhecida como Light, das quais a Light Sussex é a mais popular. Trata-se de uma ave grande, de figura quadrada, do dorso largo e amplo. Devido ao seu elevado rendimento e sua carne tenra e gostosa, essa foi uma das raças que abasteciam Londres de carne de frango antes do aparecimento do híbrido de aviário. Também uma boa poedeira dentro das galinhas de raça, até pelo fato de continuar a pôr mesmo nos meses de inverno. Além de sua capacidade produtiva, é também uma galinha que se torna muito atrativa à vista. Uma galinha que destaca no galinheiro. É uma raça pouco explorada no Brasil, por apresentar pele branca. As de pele amarela são mais apreciadas em nosso país, mas em alguns países europeus, os frangos de corte de pele branca são os preferidos. Quando adulto, os machos pesam em média 4 kg e as fêmeas 3 kg. A produção média de ovos delas é de 180 ovos, já no primeiro ciclo de postura, que pesam em média 55 gramas. A Turkey é originada na Transilvânia, apresenta pescoço pelado e crista serra, admitida nas variedades vermelha, branca, amarela e preta. Característica essa que confere aparência semelhante aos perus. A pele da região do pescoço, quando exposta ao sol, fica vermelha, como acontece nos perus. Essa característica é resultante de um único gene que controla o arranjo dos folículos de crescimento das penas, que se localizam sobre o corpo da ave. Esse gene pode ser facilmente introduzido em qualquer raça. As aves sofrem mais com frio devido a essa característica e são, portanto, mais adaptadas ao calor. Quando adultos, os machos pesam em média 3,8 kg e as fêmeas 2,9 kg. E a produção de ovos é em média de 180 ovos com casca creme claro, com peso de aproximadamente 55 gramas. Das raças puras de galinha de postura e de ovos brancos, as mais expressivas são a Lindorf, que é uma raça mediterrânea, excelente produtora de ovos brancos. Em seu ciclo de postura, as galinhas da raça produzem cerca de 200 ovos e os galos da raça não pesam muito,
alcançando apenas 2,7 kg e as galinhas somente 2 kg. Daí, não serem destinados ao abate. Com principais características fisiológicas, a Lenhof pode apresentar a crista serrilhada ou lisa, dobrada para a esquerda. Sua pele é amarelada e sua plumagem pode apresentar as variedades marrom clara e marrom escura, branca, amarela, preta, prata, vermelha, preta com rabo vermelho, azulada e dourada. A Minorca é uma galinha de origem mediterrânea, destinada à postura de ovos, com casca branca. Em média, produz em torno de 170 ovos por ano, e os galos da espécie chegam aos 4 kg e as galinhas 3,4. Não é uma raça destinada a corte, já que pertence às raças leves. Isso justifica sua aptidão somente para a postura. Como principais características fisiológicas, essa raça mediterrânea possui a crista serrilhada e a plumagem nas variedades preta, branca, amarela ou preta e branca. Ainda temos as raças puras de galinhas utilizadas em combate. O combatente chamu é uma raça oriental, levada da Tailândia para o Japão. Faz parte de um subgrupo de raças malaias. São admitidas variedades preta, preta de preto avermelhado e escura. São aves do tipo esportivo com todas as características de combatente. Trata-se de aves de grande porte, muito empinada, quase na vertical, muito musculosa, de penas curtas e escassas e bem aderentes ao corpo, e a cabeça tipo gavião. Apresenta crista ervilhada. Quando adulto, os machos dessa raça pesam em média 5 kg e as fêmeas 3 kg. As galinhas produzem em média 80 ovos e a casca é de cor marrom, e que pesam aproximadamente 55 gramas. O combatente Sumatra, outra raça de combate, é uma raça oriental de cor preta e crista ervilhada. São galos mais franzinos, com estrutura óssea delgada. São aves negras, com bicos pretos, penas pretas e as asas deles são longas e as caudas bem longas também. Quando adultos, os machos pesam em média 2,2 kg e as fêmeas 1,8 kg. E a produção média de ovos é de 130 ovos. A casca tendendo a branco ou creme, que pesa em média 55 gramas. A Ásio é outra raça de combate de origem na China, descendente do malaio. Apresenta crista ervilhada. São admitidas as variedades preta, de preto vermelho, escuro, pintada e branca. Eles são os animais muito fortes e violentos. Quando adulto, os machos pesam em média 2,4 kg e as fêmeas 1,8 kg. A produção média de ovos é de 70 ovos de casca marrom, que pesam aproximadamente 40 gramas. Também existem outras raças puras de galinhas com interesse nacional. A Brahma é uma raça originária da China, para o propósito de ornamentação e corte, embora grande parte do seu desenvolvimento tenha se dado nos Estados Unidos. Apresenta crista ervilhada, admitida nas variedades clara e escura e amarelada com empenamento que cobre toda a perna e pé. A pele é de cor amarelada. São aves belíssimas e majestosas. O grande porte e o aspecto elegante, combinados com os padrões complexos de cores, a tornam favoritas para se criar no campo. São aves pesadas. Quando adultos, os machos pesam em média 5,4 kg e as fêmeas 4,3 kg. E a produção média de ovos é de 140 ovos, que tem casca marrom, e de peso aproximado de 55 gramas. O Cochin é uma raça originária da China. São aves ornamentais por excelência, com grande habilidade para chocar, sendo frequentemente utilizada como chocadeira para outras aves ornamentais. Apresentam crista serra e empinamento que cobre a perna e o pé. Apresentam a pele amarela e os ovos de casca marrom. Existem nas variedades branca, preta, amarela, marrom, barrada e salpicada.
Quando adultos, os machos pesam em média 4,9 kg e as fêmeas 3,8 kg. A produção média de 120 ovos de casca marrom, que pesam em média 53 gramas. A banta são aves miniaturas do mundo avícola. A palavra banta é um termo genérico para mais de 350 tipos de variedades miniaturas de galinhas produtoras. Elas aparecem em quase todas as raças e variedades onde existem as aves de pequeno porte. Normalmente apresentam 1/5 do peso do semelhante de maior porte dentro da raça. São aves exclusivas de exposição, mas têm sido utilizadas para chocar ovos de outras espécies, principalmente de aves pequenas. Existem também as linhagens genéticas atuais, híbridos de corte e de postura importados e nacionais. As mais conhecidas importadas são a Ross, a Cobb, a Ibro, a Isa, a MPK, a Arbor Acres, a Avian, a Chevy e a Hubbard. As nacionais mais conhecidas são a Embrapa 021, a S24 e a Chester, que são para os produtores interessados na produção comercial de carnes e ovos. O desempenho esperado dos híbridos de frango de corte é de peso médio aos 42 dias de idade com 2,4 kg, conversão alimentar de 1,7 e o rendimento da carcaça de 73% e o rendimento do peito de 22%, com pequenas variações entre as linhagens e entre os sistemas de produção. Os híbridos comerciais de postura apresentam produção de 330 ovos até 80 semanas de idade, que pesam em média 60 gramas, e a conversão por dúzia produzida é de 1,4. As linhagens importadas de postura mais conhecidas são a Hisex, que é a branca e marrom, a Lohan, que é a branca, que também é branca e marrom, a Isa, a Highline, a Tetra Arco, e as nacionais de postura mais conhecidas são a Embrapa 011 e a Embrapa 031. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e anotado suas dúvidas. Estamos esperando para que elas sejam postadas no fórum e até a próxima aula.